Arrasou, bate aqui. Pô, que som lindo. Grande Nelson. Arrasou. Linda, né? Essa música é linda. É lindo demais. Gente, eu estou aqui com Chico Amaral, saxofonista, músico maravilhoso, letrista, escritor. O que mais, Chico? Conta aí todas as suas dançarino. Dançarino. Mentira. Poderia ser. O Chico tem milhões de talentos, né? Um cara incrível. Eu acabei de ler um livro que ele escreveu sobre a música do Milton Nascimento. Fiquei, bicho, apaixonado, assim, o livro... Fico feliz que você tenha gostado. Nossa, lindo, lindo, lindo. Um livro que eu pensei muito nos músicos, né? Eu sabia que os músicos iam gostar desse livro. Eu acho que... Por isso que o título do livro é A Música de Milton Nascimento, que eu não queria deixar dúvidas, assim, de que se tratava de uma biografia, de que eu ia contar fatos, assim, biográficos do Milton. Aqui é um DVD que acompanha, que o Milton adora. Ele sempre fala para os amigos, veja esse DVD, ele não fala nada do livro. Mas ele gosta também. E
do Tomás Amaral, mas é isso. Bacana. Então fala muito, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Porque a gente acabou de tocar essa música Tarde. Tocamos Tarde. Do Milton Nascimento, que é uma música linda, para mim é uma das músicas mais bonitas que já foi também composta no planeta. Assim. O Milton... eu gostei que você falou aí. Quando você disse isso mais cedo, eu pensei nela, Tarde, falei, realmente Tarde é uma das mais lindas, e pensei no Round Midnight, do Thelonious. Não desse naipe dessa aí. Categoria aí. E aquela do Charles Mingus, que o Milton adora, que é o Goodbye Pork Pie Hash. Acho que é uma boa trinca. Tem que ter um disco com essas três juntas. Tipo assim, é a suma da música popular do século XX, né? Agora, o Chico estava me falando aqui, antes da gente começar a conversar, como é que foi o negócio da história dessa música? Quem te contou como é que foi que eles escreveram essa música? Eu li muita coisa, né, sobre o Clube da Esquina, li o livro do Márcio, né, que é Os Sonhos Não Envelhecem, do Márcio Borges, meu amigo, nosso amigo, e o Márcio conta lá, eles estavam num programa de televisão em São Paulo e tinham que fazer, era uma gincana, eles tinham que compor ali uma música com um tema, né, com um trecho assim, de letra que dizia "Por que já sofri demais?". Se não me engano era isso, que isso aparece na letra mesmo. Porque já sofri demais. Aí entraram no camarim lá, isolados, e compuseram Tarde. Então eu falei, não é possível. Mas aí eles me confessaram que já tinham uns excertos, assim, umas composições, que eles aí foram costurando e saiu Tarde. Maravilhosa. Essa música realmente é lindíssima. Ela é uma música que eu usei muito, assim, como exemplo da capacidade harmônica do Milton, né, Nelson? Da capacidade harmônica. Então, o Milton... São assim, os detalhes, né? Já logo nesse começo... Os detalhes... Quero voltar. Olha aí, essas cores, né? Somente aprendi. Impressionistas, né? Debussianas. Com tristeza, morrer devagar, se apagar. Aí. É uma coisa incrível, mesmo. Quando vem isso aqui, né? Se separar, quero voltar alguém pra dar uma dor no coração. Você fala, porra, bicho. Dá uma dor no coração. Uma vez eu vi um vídeo, você falou bem, era Toninho Horta acompanhando Milton nessa música. Sentados assim numa praça em Três Pontas, bem singela a cena, os dois lá, bem jovens assim, Toninho tocando e o Milton cantando esse negócio. Eu sei que eu fui parar assim, do outro lado do jockey, porque a gente tá vendo o jockey aqui, assim, chorando e nossa, falei, cara, que porque música, aquilo essa música, toca esse momento. Mas eu estava dizendo isso, que é um exemplo da capacidade harmônica. O Milton tem uns lados, umas facetas dentro dessa obra dele. Uma, por exemplo, é o uso daqueles acordes simples, assim, maiores, naturais. Tipo Maria Maria, ou Maria mesmo... Maria. Ou mesmo Morro Velho. Morro Velho. Tem tantas, né? Bailes da Vida. Bailes da Vida. O Caetano, ele faz um relato de que, quando ouviu o Milton, primeiro ele achou que era uma continuação do Edu, que ele não deu muita importância. E embora não tenha subestimado, né? Esse é o depoimento que ele sempre volta e fala e tal. Ele viu o Milton e falou assim, isso é aquele lance que o Edu faz e tal, mas respeitosamente, mas não se interessou muito. Depois ele viu que o buraco era mais embaixo. E o próprio Edu também dá esse depoimento. Eu insisti muito, talvez erroneamente, com o Milton, dessa influência do Edu. Eu, com a minha mania de procurar a origem das coisas, eu fiquei assim, meio, talvez forçando. E o Milton, ele saiu um pouco fora e falou, não, era tudo. A época, eu também influenciei ele, e é verdade. Com certeza. Né? Com certeza. E eu respeito esse depoimento, mas há essa uma
similaridade aí dessa estética assim do Edu de Bora Andar, de tantas coisas assim, né? Regionais, bossa novista. Eu adoro o Edu também, né? Agora, Chico, eu quero mudar um pouquinho de assunto. Quero falar um pouquinho de você, cara. Vamos embora. Me conta um pouco a história, assim, como é que é o teu lance, assim, você resolveu ser músico por quê? Por que você, lá atrás, resolveu ser músico? O que foi isso? A minha visão foi muito simples, assim, simplória. Eu achei que ia ser legal tocar um violão. Uma coisa que me atraiu, assim, a imagem de uma pessoa tocando violão. Assim, coisa que eu faço, inclusive. Assim, comecei na música com o violão. Mas foi influência em casa, família? Minha mãe é uma pessoa muito musical. Uhum. Minha mãe, ela gostava de cantar e teve 8 filhos. Ralava pra caramba, assim, com aquela filharada. E nas horas de folga ela gostava de cantar. Ela cantava Ângela Maria, uns boleros, assim, Dalva de Oliveira e tal. Muito musical. Hoje ela ainda toca um pianinho, assim, sabe? A minha mãe tinha uma coisa, às vezes eu tinha dúvida de uma melodia, eu já era músico, eu ligava, mãe, como é que é aquela melodia e tal? Ela me respondia assim, lá, mi, lá, tá? Ela fazia o solfejo. Olha só. Ela tinha essa capacidade, aquele solfejo Kodály, sabe? Sei. Tudo em dó e em lá menor. Ela tinha esse negócio, um ouvido danado, muito afiado e muito crítica também. Eu brinco com ela, quando ela vai ver um show assim, fala assim, fiquei nervoso, você estava aí. Ela fala assim, houve umas desafinações mesmo. Aí eu falei, tá bom. Você acha que eu estou ligando para isso? Assim, então, a sua formação foi familiar? Foi, e teve um irmão também, o Paulo, que aprendeu violão antes de mim. Ele é mais velho, aí ele tocava muito Caetano e Gil, assim, gostava muito. João Gilberto, ele adorava, tocava esse samba. Da primeira vez que eu te encontrei, isso é demais. Alimentei a ilusão de ser feliz. Então, essa coisa eu achava fascinante. E fui aprendendo como é que é, Paulo. Ele tocava simples, né? De modo que eu o superei. Assim, eu entrei, né? Eu comecei a tirar mesmo umas coisas de João Gilberto. Eu lembro aquele disco branco, que tem Isaura, tem Unju, tem Avarandado, tem aquele arranjo de Baixa do Sapateiro, genial. Isso é bom demais. Genial. Eu peguei umas coisas ali, o Unju eu tirei do João, que é engraçado. Aí, Nelson, eu que te pergunto assim, por que a gente faz isso? Né? Que paixão é essa, cara? E é muito bacana, né? E o Brasil, ele tem muito isso, né? Desse disco do João Gilberto tinha Você vai lá e põe o João Gilberto, o Doralice também. Desse disco. Não, Doralice é depois, né? Esse disco tem outro samba. Esqueci. A gente vai lembrar. Tem Águas de Março e Unju, aquele Mi, sexta e nona e Lá, 7, 13. Cara, a gente tirando as notas do João Gilberto, que é um cara que a gente pode falar também, né? Pode até tocar. Pode até tocar, né? Então vamos lá? Quer tocar o Doralice? Vamos.
Eu quis puxar esse tema, porque eu acho assim, todo mundo passa uma vez ou outra pela Bossa Nova, não tem jeito, né? Não tem jeito. E isso é uma música do Dorival, né? Dorival Caymmi. Que na verdade não é da Bossa Nova. O Dorival Não é é. outras. Na verdade, o Dorival saiu cortando por dentro das. Né? Foi. Porque na música brasileira tem uma coisa assim de... Me explica a sua imagem cortando por dentro. Porque eu acho que o Dorival ele tá pós e durante, né? Ele consegue passar por todos os... É incrível. O Dorival, eu até escrevi no livro do Milton um mini ensaio sobre o Dorival. Assim, as viagens, né? Pelo prazer do texto, assim. Você está escrevendo, o livro é meu e eu escrevo o que eu quiser. Aí se ficar ruim, todo mundo vai falar. Mas eu coloco assim, eu ressalto a sofisticação melódica do Dorival, a grande... Ele é um modernizador da música popular brasileira. Totalmente. Assim como Ari Barroso. Tem uma trinca, se tem uma trinca, não tem uma... Uma tríade. Não, acho que tem uma dinastia. Assim, uma dinastia. Se você pensar assim, por exemplo, na música erudita tem o Vila Lobos, no choro tem o Pixinguinha, aí a gente tem o Dorival, o Ari, o Jobim, né? E depois a rapaziada que veio mais nova, né? Aí a gente tem o Milton. São várias gerações de bons compositores, né? Também eles foram bons porque eles já herdaram uma coisa do Noel. Tem o Noel também. E o de... Noel já vem dar no Chico também, assim por diante. E o Caymmi aquela... Eu lembro que eu escrevi assim, umas coisas da imaginação melódica do Caymmi, por exemplo. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento, e... Quer dizer, parece que ele está fazendo uma trilha de cinema. Outra melodia dele fala assim... 10 horas da noite, a rua deserta, a preta mercando, parece um lamento. E bora... abará, fala uma coisa assim. Ele cria uma coisa que é um cinema. Ele cria uma atmosfera. Uma atmosfera, emprega cria todo o cenário com a música dele. Emprega uns acordes menores de sexta. Exatamente. Com bom gosto, danado. O João Bosco mostrou isso aqui, né? A Lagoa do Baeté. Isso. Mas tem uma coisa interessante que o João... Porque o Dorival tem uma música que estava assim... quem inventou o amor não fui eu, não fui eu. Não fui isso eu. É Caymmi também. Esse é o solo que não faz nem eu. É Caymmi. Não faz ele fala, quem inventou o amor não foi eu. Aí o João Bosco fez uma música que fala assim, sábios costumam mentir. Que beleza. É um tributo uma alusão a isso, ao Dorival, né? E ele tem aquele samba que fala, Dorival Caymmi, já começa assim, né? Dorival Caymmi me falou pra... Não sei se é com Silas estão aí. Com Silas, que é o sambista aqui. Silas, que isso é coisa do Aldir, que é um gênio, né? Agora, voltando para o teu trabalho, você teve um momento pop na sua vida, forte. Sim, forte. Que foi o trabalho junto com o Skank, onde você, além de instrumentista, era também letrista de várias das músicas. Ainda foi. Ainda era. Além de instrumentista, fui letrista. Ainda sou. Ainda fazemos coisas e tal. No Skank, eu viajei tocando sax. E escrevi os arranjos também de sopro e tal, né? Além das letras. Escrevi esses arranjos, que eram legais. Escrevi no caderno, assim. Não tinha Sibelius, esses programas, não tinha computador. Então eu vejo assim, era bom esse trabalho. Era bacana. E essa coisa de estar na estrada também é muito bacana, né? Você poder
tocar para um público maior, tal, né? Fazia os programas de televisão, aí aquilo dava... Encarar aqueles sons que você não consegue ouvir nada, né? Teve um programa assim que a gente gravou, acho que foi um clipe, talvez, não estava ouvindo nada, cara, tinha que tocar, ninguém ouvia nada, não tinha monitor, nada funcionava, então, quer dizer, como a gente conversou, isso dá uma coragem danada, né? Realmente você fica calejado, assim. Tocamos também em vários países da Europa, aqueles festivais lá, né? A gente andava muito e tal. Acho que rodou. Aí, em 98 eu parei, voltei, dei um foco assim no saxofone. Comecei a tocar muito jazz assim na noite, caí na noite, nos cafés assim. É bom, né? Aí toquei jazz pra caramba. Aí café lá em casa. Peguei os como é que é? Toquei todo esse repertório já fiz uma graduação ali. Mas olha, quando você chegou aqui em casa hoje, eu tenho que falar isso, porque ele chegou aqui em casa hoje e saiu tocando umas coisas do Caetano, assim. Eu falei assim, o Chico, bicho, o Caetano tem cada música linda. Cara, que eu falei, Chico, a gente precisa fazer uma música. Porque... Fazer um disco só de Caetano, instrumental. Eu achei essa ideia linda. A gente pode começar aqui hoje, a gente já grava aqui, já está registrado, já tem umas duas para... Porque a gente tocou aquela melodia assim. Qual foi? Eu não lembro qual foi a música. Esse cara. Foi esse cara. Que tom que foi, você lembra? Dó maior. Só fazer uma observação de que essa música do Caetano, né? Esse cara, eu toquei ela na noite lá em Belo Horizonte recentemente, assim, um ano passado, e tocava sempre, toda semana, aquela coisa assim, e ela me dava uma linda lembrança do John Coltrane, a melodia e até a harmonia também.
É isso aí, Chico. Obrigadaço. Obrigado, Nelson. Que delícia fazer esse som contigo. Boa. Bom demais. Pra mim também, viu? Prazeraço. É isso aí, gente. Eu gosto. Lindo. Vamos lá. Já foi, hein? Assim que é bom, né? Pena que vocês não estão gravando, gente, porque tá valendo. Não, eu comecei. Depois, na hora que estiver gravando, não vai rolar. Peraí, deixa eu só aqui. Sério?